Boa noite, estrela divina, que o Espírito Santo de Deus habite sobre você, sobre o teu lar e sobre todos aqueles que você ama. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa noite de oração, que é a 7ª e última noite de oração. Hoje finalizamos o nosso propósito pela paz nos nossos lares, pela paz dentro da nossa casa, nas nossas famílias, e não tem coisa melhor no mundo do que nós podermos viver a paz quando nós chegamos dentro de casa. É maravilhoso quando nós podemos ter a nossa casa como assim, algo que a gente lembre como um lugar de relaxamento, de paz, um lugar onde a gente vai estar à vontade, que é realmente significado de aconchego pra gente, de paz realmente quando nós chegamos dentro de casa. Por isso é assim inadmissível que não se tenha no próprio lar um sinônimo de paz e tranquilidade, né? Então que nós possamos sempre estar buscando isso. E onde nós não temos mais aquele aconchego, onde nós não temos mais aquela paz, é porque nós mesmos precisamos dar um novo olhar para aquilo. Existem coisas na vida da gente as quais já acabaram, já encerraram o propósito de Deus ali, e nós não podemos jamais deixar de entender que naquele lugar não existe mais energia e nem nada pra gente. É um lugar que não prospera mais, é um lugar que só nós é quem somos a energia daquele lugar, a outra pessoa não é mais, os acontecimentos não são mais. Não, aquele lugar ele não tem mais um brilho que tinha ou que tinha no passado, ou que sempre teve, mas aquele lugar onde já tudo já se estagnou. Então nós precisamos reconhecer aquele lugar onde nós não devemos estar mais, seja fisicamente ali, seja também emocionalmente, né? Então nós temos que ter essa percepção, porque há o propósito de Deus, que é um propósito divino, e que Ele sabe de todas as coisas, e Ele determina o tempo certo em que nós deveremos estar dentro de uma cidade, de uma casa, de um relacionamento, seja o que for. Nós devemos colocar sempre Deus à frente, dizer a Ele: Senhor, vai na frente, para que o Senhor possa abrir os caminhos, para que nós possamos ter certeza absoluta de que o caminho que nós estamos galgando, onde nós estamos diante do propósito de Deus, porque quando nós não estamos no propósito de Deus, nós não estamos no lugar certo, nem no momento certo, nem no tempo certo, e tudo realmente vai dar errado, as coisas não vão acontecer da melhor forma possível, porque tudo que tem Deus, tudo que tem a presença de Deus, vocês têm que entender uma coisa, que quando tem a presença de Deus, tudo flui, tudo dá certo, as coisas emanam, as coisas prosperam, as coisas vão de vento ao popa. Quando as coisas estão engatando, dando errado, é aquela coisa que você já tentou várias vezes, e aquela coisa ou pode não ser por aquele caminho, não que não seja o teu propósito, mas às vezes é o teu propósito, mas você está pelo caminho errado daquele teu propósito. E aí tudo acaba o quê? Se virando. Aí você às vezes desiste do teu propósito porque acha que não era para você aquilo. E na realidade eram os meios que você estava fazendo aquele teu propósito ali, é que não estava correto junto com as coisas de Deus. Então, para descobrirmos o nosso propósito no mundo, nós devemos sim orar, pedirmos muito a Deus que nos dê discernimento e sabedoria para que nós possamos entender os momentos certos da nossa vida, porque a nossa vida ela é flexível, assim como as estações do ano. Deus fez as coisas todas flexíveis. Deus tem, por isso que existe Velho Testamento, Novo Testamento, estações do ano. Deus, ele era hoje ele é um outro Deus. Então antes ele é mais rigoroso, hoje em dia ele é mais maleável. Então antes de Cristo, depois de Cristo. Então gente, a vida da gente também é dessa forma. Ela tem momentos em que vão passar por vários estágios, e a gente precisa entender se aquele ali ainda é o que Deus quer que nós estejamos. Amém? Então sempre ore, sempre peça entendimento, discernimento para Deus, e que Ele possa te dar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos ler fazer a leitura da nossa meditação arrebatadora da noite, que é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dimensões, antes sejas unido em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Ou seja, que nós possamos sempre falar a mesma linguagem dentro da nossa casa. A nossa casa
ela é um lugar para nós falarmos a mesma linguagem. A gente não pode ir para um lado e a outra pessoa para o outro. Você não pode estar dentro do relacionamento, você pensa de um jeito, a outra pessoa de outra. Então não existe aquela coisa de, porque por isso que nós damos certos, né? Porque um pensa de um jeito, outro pensa de um outro. Um é de uma coisa, tu e outra. Vocês estão, aí a gente pode ver há pouco tempo aí, o divórcio que teve aí, que nós, Sandy e, meu Deus, não lembro o nome, da família Lima, eu não lembro o nome do rapaz, mas vamos lá. Ela sempre dizia assim, quando eu escutava, eu dizia, gente, mas isso aí não tá certo, gente. A pessoa dizia, não, por isso que a gente se entende muito bem, porque ele é tipo, água eu sou vinho, ele gosta de azul e eu de amarelo, ele gosta disso e eu daquilo. Então, gente, não existe. Como é que você vai fazer um lazer e vai para um lazer, aí você vai para o Alpe Suíço e a pessoa gosta de praia? Isso não tem o menor sentido. Sempre um vai estar em sacrifício pelo outro. Então esse tipo de coisa não existe. Então você tem que ter pensamentos parecidos com o da pessoa. A profissão, por muitas das vezes, é bom que seja parecida também, valores parecidos. Então a pessoa não pode falar de coisas as quais você não entende absolutamente nada, porque o que vocês vão conversar? Vai sobrar o que para conversar? Se você começa a conversar com a pessoa não entende absolutamente nada daquilo que você está ali naquele momento, você não vai ter opinião dentro desse casamento, você não vai ter, dentro dessa amizade, você não vai ser ouvido, você só vai falar dos teus problemas, mas você não vai ouvir o outro, ou você só vai ser ouvido e nunca vai estar falando sobre as tuas questões. Isso não pode. Então, seja dentro da amizade, seja dentro de um relacionamento, ele tem que ser um relacionamento de respeito, seja ele qual relacionamento seja, porque relacionamentos, quando eu falo, não quer dizer só homem e mulher dentro da família, existe desde o relacionamento com irmãos, relacionamento com parentes. Você vê que quando você não tem afinidade com amigos, o que acontece? A amizade acaba, né? Passa um tempo, a amizade acaba. Por quê? Porque as pessoas não se interavam pela mesma coisa. E assim é casamento também. A gente tem que entender que relacionamento conjugal também é desse jeito. Então, por isso que, por mais que você às vezes leve anos e anos um casamento, mas a gente vê que em algum momento aquilo ali vai falhar. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que são muito contidas, né? Então elas vivem muito tempo com o outro, não respeitando a si próprio, não respeitando a sua própria vontade, seu próprio desejo, seu próprio, né? Ou às vezes respeita a sua vontade até demais e acaba virando o quê? Ego. E aí o outro já não significa mais nada, é só ele e ele e ele, né? Aí a gente vê tantos relacionamentos aí dando errado. Ana Hickman agora, o esposo dela também, aquela situação de só o outro e o outro e nada para si mesmo, só sempre pro outro e acaba em detrimento de si próprio, né? Então, vamos à próxima meditação. 1 João capítulo 4, versículo 20, que diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ou seja, a meditação aí diz o seguinte pra gente: se tu não entende nem compreende o outro que tu tá vendo, que tá falando contigo ali na tua frente, que você tá convivendo ali, você não consegue ter respeito por essa pessoa, como você vai ter respeito por Deus que você nem sequer viu? Como você vai respeitar a Deus se você não respeita a si próprio? Por isso é que a Bíblia sempre diz, né, que o esposo tem que amar a esposa como ele ama a si mesmo, né? E a esposa deve ter respeito ao esposo. E ele diz isso por quê? Porque antes você tem que amar o quê? Amar a si mesmo, para que você possa dar amor ao outro. Então não existe essa de dar amor se você não tem amor. Ninguém dá o que não tem, gente. A gente só dá aquilo no qual nós estamos cheios. Então, pensamos muito bem nisso. É por isso que muitos relacionamentos não vão bem, não se dão bem. Então, Deus vem nos mostrar nesse momento que nós precisamos ter um pensamento mais congruente em relação às amizades, aos relacionamentos, ao convívio. E aqueles convívios, gente, os quais que a gente não pode escolher, né? Que é o convívio da família, é um tio, é um irmão, é um primo, o qual você não pode, não tem como ali naquele momento escolher gostar de amarelo, a outra pessoa de azul, e como fazer nessas situações. Aí entra o respeito.
O respeito, o qual você não precisa você estar de mão dadazinha o tempo todo, a todo momento, mas você precisa tão somente o quê? Ter a política da boa vizinhança. Eu não diria nem política da boa vizinhança, né? Porque isso aí, realmente, a política da boa vizinhança, ela só funciona de verdade quando você tem amor dentro de si. Se não tiver amor, não funciona nem a política da boa vizinhança, né? Então você vai ter atritos, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades em entender e compreender o outro pela falta de empatia. Então nós precisamos ter empatia e a gente só consegue ter se a gente tiver muito extremo amor próprio, autoestima. Isso vai nos ensinar a ter a paciência com o outro, o entendimento com o outro, porque assim, gente, nem de tudo a outra pessoa vai ser perfeita diante de nós, mas nós vamos aproveitar aquilo que há de melhor naquela pessoa. Então a gente vai aproveitar aquilo daquela amizade que você gosta, que você acha legal, que você acha bacana. Então você vai procurar usufruir desse lado dessa pessoa, e o outro lado dela você vai simplesmente respeitar, e quando tiver que dizer, que colocar a sua opinião assim mediante a pessoa, dizer: fulano, você não acha que pode melhorar nisso aí? Mas não depreciar a pessoa. Uma coisa é você conversar com a pessoa e tentar fazê-la entender um novo ponto de vista, e outra coisa é você criticar a pessoa. Então críticas nunca dão certo, mas apoie sempre a pessoa, mesmo principalmente naquilo que ela precisa melhorar. Amém? Então vamos orar o nosso Salmo 127. Se Javé não constrói a casa, em vão labutam os seus construtores. Se Javé não guarda a cidade, em vão vigiam os guardas. E é inútil que vocês madruguem e se atrasem para deitar, para comer o pão com duros trabalhos. E os seus amigos, ele o dá enquanto dormem. A esperança que Javé concede são para os filhos, e seu salário é o fruto do ventre. Os filhos da juventude são como flechas na mão de um guerreiro. Feliz é o homem que enche a sua aljava com elas. Não será derrotado nas portas da cidade, quando litigiar com os seus inimigos. Amém? É lindo esse salmo, né? E vamos orar então nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pedimos a Ti, nesse momento, Senhor, em Cristo Jesus, que Tu possas adentrar, Senhor, as nossas casas, os nossos corações. Senhor, entra, Senhor, na nossa casa, na nossa morada, Senhor, trazendo a paz, a união para dentro dos nossos lares, Senhor. Os nossos relacionamentos, Senhor, eles todos nós entregamos a Ti nesse momento, sejam eles quais forem, Senhor, que Tu possas tomar conta, Senhor, do nosso convívio, do amor que nós buscamos cultivar, Senhor, dentro da nossa casa, e que nós possamos sempre amar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, acima de todas as coisas, e termos Jesus Cristo como nosso único e juiz da terra e do céu, o nosso Salvador, a quem nós nos entregamos. Que Tu possas habitar, Senhor, no meio de todos nós, abençoando nossas vidas. Agradecemos, Senhor, Jesus Cristo, nesse momento Tu estás dizendo, Senhor, que há uma pessoa chamada Regina, nesse momento em que Tu estás, Pai amado, abençoando a vida e o casamento dela. Ela tem orado, Senhor, pela vida nova que ela está, nesse momento, buscando, ela e o esposo dela, Senhor. Então, nesse momento, Tu queres dizer, Pai, a ela, o quanto Tu a abençoa, o quanto Tu queres o bem para ela, Pai amado. Nós Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que Tu, Senhor, cuida de cada família e está presente dentro do seio familiar, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, quebra com Teu poder toda seta maligna, meu Pai amado, que possa estar prejudicando o convívio dentro desta casa, dentro dessa família, Senhor. Traz paz, Senhor, leva paz para essa família, quebra com Teu poder, Senhor, toda maldição, meu Pai amado. Cuida, Senhor Jesus Cristo, desta família que está agora aqui Te assistindo, Senhor, que Tu possas habitar no meio delas, Senhor. Toca com Teu poder, meu Pai amado, a vida de cada uma dessas pessoas, que caia por terra, Senhor, toda a seta do inimigo, toda maldição familiar seja quebrada, em nome de Cristo Jesus, e que Tu possas, em Cristo, Senhor, habitar no meio de todos nós. Amém e amém.